Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube. Hoje para nós falarmos sobre algumas situações que voltaram a ser esquecidas, novamente estão desapercebidas, e a gente vê o quanto as pessoas, de uma maneira geral, são leigas quando o assunto é agronegócio. As pessoas se baseiam às vezes por um ou dois assuntos, que escutam e nem praticam algo sobre os mesmos, e às vezes já se dizem ou se auto-intitulam grandes conhecedores do agronegócio. O agronegócio, assim como uma empresa, ele é disposto de várias operações. E para nós afirmarmos que algo ou alguém vai bem, a gente precisa entender todas essas operações e, a partir de uma afirmação macro, onde uma grande maioria esteja conseguindo bons resultados, a não ser numa situação dessas, a gente não tem como afirmar que um setor vai indo muito bem. Eu procurei nos últimos 2 anos e fui procurado pelo ministro Paulo Guedes, pela Tereza Cristina, pelo ministro João Roma. Eu tive contatos diretos, através de telefones pessoais, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Álvaro Dias, o senador Lazier Martins, e outras tantas personalidades para nós debatermos sobre o agro. Como eu disse, o ministro Paulo Guedes, quando nós estávamos conversando por telefone, ele colocou a Tereza Cristina na nossa conversa, e a mesma me chamou em Brasília para apresentar algumas propostas com relação a alguns assuntos. Um deles, o endividamento do produtor rural. Então ninguém está aqui falando bobagem, ninguém está falando nada que não esteja acontecendo. Muito pelo contrário. Tudo que eu irei colocar aqui agora são situações reais, verdadeiras, que estão com um impacto negativo muito grande e que podem, sim, ocasionar uma situação grave junto a um setor tão importante para o Brasil, e que nós estamos vivendo de um marketing que não é real sobre o agronegócio. Podemos estar jogando fora, ou nós já estamos jogando fora, uma potencialidade muito grande, quando o assunto é agronegócio para o Brasil e para o mundo. Nós temos hoje, só para abrir o nosso conteúdo, crises na pecuária de leite, nós temos problemas graves na pecuária de corte, nós temos problemas na agricultura familiar, nós temos problema com relação ao mercado internacional, e as pessoas acham que por nós estarmos exportando de uma maneira alta, um volume maior do que em períodos passados, o Brasil está muito bem. Se engana. Eu trabalho com o mercado internacional há muitos anos, tenho pós-graduação, MBA em comércio exterior e negócios internacionais, e sei que nós estamos engatinhando. Existem algumas situações que associações e tradings específicas estão ganhando muito dinheiro. Empresas que fazem parte de grandes associações estão ganhando dinheiro, mas não o agronegócio. Eu digo para qualquer um que assistir esse vídeo no Brasil, o agronegócio vive dias tenebrosos, terríveis. E eu desafio qualquer um no Brasil a vir me contestar algo que não seja isso que eu estou afirmando aqui para tudo e para todos ouvir. Temos uma crise violenta na pecuária de leite e estamos importando derivados de leite com tarifa zero. Incompetência. Atestado de burrice e de incompetência. Estamos tendo problemas graves com relação ao endividamento do produtor rural, e nós estamos sendo medíocres e incompetentes jogando o problema para debaixo do tapete. Então, vamos começar a analisar o que eu vou passar aqui. Em primeiro lugar, quem ganha dinheiro com agronegócio no Brasil? Os grandes proprietários de terras, grandes empresas, grandes tradings. Tão somente eles, e mais ninguém. Pequenos e médios produtores rurais no Brasil estão abandonados. Isso há muitos anos. Essa política mentirosa do que o agro está indo muito bem, ela não é real, ela não é verdadeira. Pequenos e médios produtores estão até abandonando as suas atividades por não terem mais condições de sustentar as suas operações devido à não existência de margem de lucro. Dou um exemplo da suinocultura. A suinocultura no Brasil vai de mal a pior. Crise absurda, violenta. O produtor rural hoje tem um custo de R$ 8,00 por suíno e está vendendo a R$ 5, R$ 6,00. É uma crise absurda e violenta. E quem está falando sobre isso no Brasil? Ninguém. A mesma situação é do leite.
O custo de produção, às vezes, muito próximo de R$ 2,40, R$ 2,50, e existem lugares que estão pagando R$ 1,60, R$ 1,80. Existem situações calamitosas com relação ao agronegócio, mas que estão sendo jogadas para debaixo do tapete. Porque o momento é viver da exportação recorde e do faturamento recorde. Faltam políticas públicas para o agronegócio brasileiro. Nós trabalhamos com uma empresa a céu aberto e, desta forma, podemos sofrer inúmeras situações contrárias que venham a prejudicar uma produção, por exemplo, por hectare de grãos, onde essa produção por hectare já foi calculada e estudada para que esse produtor rural pudesse buscar crédito e pagar a partir dessa produtividade por hectare. Sofrendo ele chuvas em abundância ou uma seca, reduz a produção por hectare e já compromete, por exemplo, o pagamento do seu crédito, empurrando esse produtor rural para um endividamento. Mas vamos lá. O Brasil, e aqui eu quero falar para os entendedores do agronegócio. Para mim, mentirosos que afirmam uma situação sem ter um contexto total para vir afirmar ou atestar que o agronegócio vai bem. Que o Brasil é um país do agronegócio, todos nós sabemos. Mas o Brasil é um país que, se não tiver plano safra, não planta, não produz. O Brasil é um país que se não importar fertilizantes e adubos, não produz. Que autossuficiência é essa? Será que estão brincando com a nossa inteligência? Ou a grande maioria das pessoas são pessoas medíocres de pensamento e de entendimento? Ou ainda temos uma terceira opção. Pessoas que se beneficiam com essa última etapa do processo, exportação recorde, faturamento recorde, e não entendem nada de agronegócio. Nós estamos vivendo um momento triste, onde até o momento, sem o pronunciamento dos volumes financeiros oferecidos pelo Plano Safra, estamos próximos de aprovar uma lei onde empresas multinacionais venham a financiar a produção no Brasil, por exemplo, ou empresas nacionais, dando a elas o direito, se houver um atraso de pagamento, essas empresas podem se apropriar das terras daquele produtor rural devedor. Isso é um resumo. Então tem muitas coisas obscuras que estão acontecendo e que nós precisamos debater urgentemente, mas vamos mais além. No Brasil existem áreas degradadas, segundo o Ministério do Meio Ambiente, algo em torno de 140 milhões de hectares, 16,5% de todo o território nacional. 140 milhões de hectares de terras degradadas que poderiam ser trabalhadas para que se tornassem férteis e pudessem ser, novamente produtivas. E o que está sendo feito por isso? O Brasil é um país que não tem planejamento de agronegócio no Ministério da Agricultura. Os ministros são fantoches, apenas uma figura representativa. Nós não temos proatividade no Brasil para fazer com que o agronegócio cresça, se desenvolva. Nós não temos eficiência, nós não temos vontade, nós não somos inovadores no agro, nós somos medíocres no agronegócio. A soja e o milho estão avançando, porque o dólar está valendo muito e a China precisa. Tanto é que eu já venho falando há muitos anos aqui no meu canal do YouTube que a China iria dar um tombo no Brasil muito grande. E já está fazendo isso com o suinocultor. Já reduziu o volume importado de proteína animal do Brasil. E o Brasil não tem um plano B, um plano C, um plano D para poder garantir ao setor primário a sua capacidade total produtiva com eficiência e, acima de tudo, com lucratividade. O Brasil tem 4 situações aqui que eu provo e mostro para qualquer um no Brasil a incompetência do Brasil em termos de gestão para poder fomentar o agronegócio brasileiro como ele precisa ser fomentado, para ser um grande produtor de alimento de qualidade e um produtor rural mais competitivo, fortalecido economicamente. O endividamento do produtor rural, tratado de uma forma ridícula por parte da gestão dos governos brasileiros. Não temos uma agricultura forte, um agronegócio forte, se o endividamento estiver nesses patamares que estão.
Nós temos a importação de alimentos com tarifa zero. Isto é uma vergonha. O Brasil assina um atestado de incompetência pura. Lembrando que nós temos mais de 140 milhões de hectares de terras degradadas. Poderíamos estar apresentando propostas e projetos para mudar esse cenário, tornar estas terras produtivas, aumentar a produção, fomentar. O Brasil é o país do agro que não fomenta o agro, só suga o agro, usando de fatores externos de exportação e arrecadação, né, a entrada de dólares no Brasil para desviar esses valores para outros setores e não fomenta o agro como precisa. Mas existe um bando de loucos pelo Brasil que falam asneiras, que se contentam a serem chamados de piolhos de políticos, produtores rurais que se abraçam, que tiram fotos, tomando prejuízo nas costas, mas mesmo assim idolatrando políticos pelo Brasil. Os chamados piolhos de políticos, que não fazem nada em prol da sua causa, não pressionam, não fazem com que as linhas ordenadas se cumpram, para que aí sim nós tenhamos condições de chegar num presidente da República e apresentar para ele uma proposta consolidada, tirar foto, apresentar documentação em um festejo, em uma situação política, de nada adianta. De nada adianta. É marketing apenas e nada de resolução. Então vamos lá. Endividamento do produtor rural, praticamente impagável. Nós temos importação de alimentos com tarifa zero, um absurdo e um atestado de incompetência e burrice. Nós temos custo de produção alto, que inviabiliza a produção no campo em várias culturas e várias cadeias produtivas. E nós temos uma tributação sobre os insumos altíssima, que fazem do nosso produtor rural um produtor rural menos competitivo no mercado. Quem, e eu desafio quem, em algum lugar no Brasil, tenha a capacidade de vir me contestar essa situação que aqui eu apresentei. O agronegócio brasileiro vai mal, vai muito mal. Nós temos duas culturas específicas, a soja e o milho, que podem ir ou estar indo bem, comercialmente falando, com o mercado internacional, mas nós temos a carne bovina, que muitos acham que está indo muito bem, e é uma vergonha. O rebanho brasileiro, em termos de qualidade de carcaça, rendimento, padronização de cortes, vai muito mal há muitos anos. Nós não temos padronização, o Brasil não consegue abater uma semana animais de alta qualidade, de alto rendimento, porque o rebanho brasileiro não é bom dentro da sua extensão maior. Existe genética, mas não existe um trabalho de desenvolvimento de genética claro para pequenos e médios produtores no Brasil. Falta muita coisa, e eu acabo dando risada em alguns momentos, quando algumas pessoas leigas nos assuntos falam que o agronegócio brasileiro vai muito bem. Fica aqui a minha observação a todos. E eu espero que muito em breve alguém se levante no Brasil, entendendo o que eu estou falando, e que nós possamos começar um trabalho diferenciado, para aí sim tornar o agronegócio brasileiro forte e um produtor rural competitivo. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.